Comigo aqui no estúdio uma celebridade aqui, o ex-vereador Edson Davi. Boa noite, Edson. Boa noite, Pedro. Satisfação enorme de voltar aqui a esse local que sempre estive, né? E sempre fui muito bem atendido. Muito prazer em revê-lo. Você deixou de ser vereador em que ano, Davi? 2008, Pedro. 2008. 2008, é. Quantos mandatos? Tive 6 mandatos e mais 8 anos de prorrogação. Fiquei 28 anos na Câmara. Primeiro mandato, 1976. 7,5, é. Foi uma surpresa, né? O mais votado, né? Puxa vida, rapaz, você acredita, Pedro? Eu tive 7 mil votos, rapaz. 7 mil votos naquela época. Você vê, rapaz, ninguém, né? Eu era... o pessoal lá da... Eu posso contar um pouquinho? Lógico. Sabe? O pessoal da Tranquilidade achava que tinha que ter um vereador do bairro, né? Porque sempre ajudava os políticos e o bairro ia abandonado, né? Aí recaiu entre eu e o grande secretário Wilson Davi. Como ele tem 3 anos mais do que eu, ele inscrito na Arena, eu nem sabia, eu estava inscrito no MDB, que o Jorge Sing, no final de um jogo do Flamengo, lá ele acabou me dando uma ficha, eu nem sabia que estava inscrito. Aí depois ele me procurou, eu estava inscrito no MDB. E aí meu irmão acabou indo na convenção da Arena e o quadro era muito ruim, sabe? O quadro da Arena, né? Uhum. Que era o partido do governo, né? Porque era o Sim. bipartidarismo, né? Aí recaiu, eu falei, não, pelo amor de Deus, época das aventuras, eu tinha 27 anos, sabe, namoradinha, caramanguia, já tinha um escritório, eu falei, não. Mas aí o pessoal ia na casa da minha mãe, né, e minha mãe, coitada, ela criou a gente, eu fui criado sem pai, né, e minha mãe analfabeta, coitadinha, ela tinha uns ciúmes da gente violento, né. E o pessoal ia lá e, você vai ser vereador. Eu falei, o que é isso, mãe? Você vai ser. Eu falei, mãe, não, vai ser, tá bom. Eu falei, tá bom, mãe, você. Eu não sabia da minha popularidade, né? Não testava até então, né? De ter sido 6 anos campeão pelo Flamengo, lá do Jardim Tranquilidade, campeão amador de Guarulhos, de futebol, né? E jogando com a camisa 10, né, Pedro? Sabe, desculpa a modéstia, mas a gente desequilibrava naquela época, porque tinha muitos campos, muitos times bons, né? Uhum. Você vê, você tinha União Tietê, União Vila Augusta, Macedo, né? E o campeonato era uma barra, rapaz. Eu fui campeão 6 anos seguidos, de 69 a 74. Aí eu acabei, sabe, eu não sabia nem como fazer campanha. E naquela época, cada partido podia lançar 3 candidatos, né? O MDB lançou 3, que foi o Edgar Casal de Rei. Lembro. E eu estava junto com o Casal de Rei, o Nef Tales e o Frederico Brandão, na outra chapa, né? Eu pegava uns papelzinhos, tirava umas cédulas comigo junto com o Casal de Rei. Eu, por exemplo, passava você na rua, ô Pedro, eu sou candidato. Mas ninguém sabe que você é candidato. Eu falei, mas eu sou candidato, mas o pessoal vai ficar sabendo. Você vê, para minha surpresa, Pedro, abriram as urnas do João Alves, onde eu fiz lá o primário, o ginásio e o 2º grau na época, né? Eu tinha mais votos do que o Neftares, rapaz, que loucura, pô. Caramba. Você vê, É uma mas votação expressiva até muito, hoje. muito, sabe? Tanto é que eu fui até depois, né, a convite do Brandão, né? Até o Brandão queria que eu dobrasse com ele, mas eu sabia, eu estava mais, né, como eu relutei para não ser, eu falei, pô, eu estou mais focado em Guarulhos, né? Acabei... Aí fui conhecer o Ulisses Guimarães em Brasília, né? E ele era o presidente nacional, né? Uma pessoa formidável, né? Que hoje ninguém sabe onde que esse homem está ainda, né? Que acabou sendo acidentado num helicóptero no Rio de Janeiro, o corpo dele nunca mais apareceu. Ele falou, Edson, abre as urnas do seu reduto, tem mais voto do que o prefeito. Ele falou, nunca aconteceu isso em nível brasileiro. Eu falei, puxa vida, eu nem sabia, mas eu tinha mais voto do que o Nef na época, né? Ele falou, você vai ser nosso candidato a deputado estadual. Eu falei, não, deputado, eu só vim aqui te conhecer, poxa, eu tinha tanto prazer de te conhecer. Você nunca foi candidato a deputado, né? Não, você vê como é que é gozado, Pedro, naquela época, né, nós elegemos, com aquela votação toda que eu tive, o MDB fez 11 e a Arena fez 8, são 19 vereadores, né, que na época tinha, né? É. Você vê, e o Francisco Dias, né, o saudoso, meu grande amigo, né, que Deus o tenha, sabe, a gente tem uma amizade muito boa com a família dele, com os filhos dele. Você vê, ele foi quase um dos últimos colocados em si, então praticamente com a sobra dos meus votos, elegeram mais alguns vereadores. Você vê, eu tive 14 vezes os votos que eu precisava de 500 votos na época, eu tive 7 mil. Aí você vê, o Dias acabou, né, com o apoio do Nef na época, acabou sendo candidato a deputado, se elegeu, né, depois foi deputado federal, depois veio ser vice-prefeito. O cavalo passou arriado algumas vezes, mas eu não montei. Não. E todo esse prestígio veio do esporte, Davi? Você vê, não, eu acho que também, Pedro, como eu fui criado sem pai lá na Tranquilidade, eu com 7 e 8 anos eu já ajudava minha mãe, coitadinha. Você vê, ela saía para fora, morava eu e o Wilson, né?
E ela saía, eu com 1 ano, meu irmão com 4, rapaz. Ela deixava a gente trancado dentro de casa com uma panela de arroz para você esquentar naquela época era espiriteira, né, com álcool, você viu, né, a gente ficava lá o dia todo. E, né, e depois eu fui, sabe, catando lata, engraxando sapato, trabalhando em pagamento de garrafão, né? E quando a hanseníase, o mal de Hansen, que o pessoal chamava-se de lepra, né, na época, Sim. né? E tinha um hospital lá do Padre Bento, né? Eu acabei vindo, sabe, quando esse pessoal veio morar em sociedade, eu acabei tendo muita amizade com eles, né? Sabe, eu tomava conta da casa deles. Quando o pessoal fugia, eu me alimentava na casa deles. E a coitadinha da minha mãe, da Dona Isolina, ela lavava roupa para eles, né? E aquele sangue da roupa deles, né? E com aquele tanque rústico, aquele tanque antigo, né? Sabe, o sangue da mão dela com o sangue, sabe? Mas Deus é justo, né? Sabe o que faz, né? Então, sabe, eu tive assim, eu tive muito Doutor Edson Davi, ele contando aqui, resumindo, que tinha uma popularidade, porque ele trabalhou desde criança lá na região, né? Isso, né? Eu estava continuando o que eu estava dizendo, né? Você vê, quando o pessoal fugia do ranceniano, né? Eu me juntava, eu ficava na casa deles, eu era praticamente office boy deles, sabe? Vai no açougue, vai na padaria, que eles tinham dificuldade para andar, para caminhar, né? Sabe? Iam viajar, quando eles viajavam, que era a minha alegria, pô, sabe? Porque eles não podiam ter filho, então eles viajavam muito, porque quando eles saíram lá do Padre Bento, que eles tiveram alta, a Conceição Santa Maria, que foi uma deputada, puta, essa mulher que ajudou esse pessoal na Assembleia Legislativa na época, né? Cada um saiu com uma casa e com um salário fora do normal, sabe? Você vê, eu assistia televisão na casa deles, eu não tinha televisão na época. Então, quando saíram lá do Hospital Padre Bento, criaram uma comunidade ali na Tranquilidade. Praticamente foram morar próximo do Padre Bento, né? Porque eles tinham que fazer seus curativos, internações, né? Que eles tinham muito problema, né? De pele, né? Até eu fiz uma emenda na época no orçamento, depois se você me der a oportunidade eu quero falar sobre essa emenda, sabe? Na época, então o que acontecia, Pedro? Enquanto o pessoal fugiam deles, eu e minha família, né? Minha mãe e meu irmão, a gente estava junto deles, né? Então, sabe, nós pegamos um carinho muito grande pela população. E quando me lançaram candidato, você vê, né? Praticamente esses votos que eu tive foram, poxa, o Edson é candidato, né? Ninguém sabia. Então essa votação que eu tive foi base... E também do Flamengo, né? Porque eu tive muito voto fora também da Tranquilidade, né? Porque você vê, por eu ter sido campeão 6 anos seguidos, eu tinha voto no Macedo, na Ponte Grande, na Vila Augusta, mas na Tranquilidade era o maior. Sim. Eu conheci você em 1982, já vereador, acho que no segundo mandato, em 83. Foi prorrogado, né? 6 anos, né? De Carlos. De Carlos. E aí você já era o símbolo do vereador do esporte, o vereador do esporte. Né? É verdade. Você vê quando o Rafael Rodrigues, quando ele foi eleito presidente da Câmara, ele teve 10 votos e eram 19 vereadores. E eu fui o voto decisivo, eu não tinha nem noção como é que votar para presidente, né? Então, como eu fui meu voto decisivo, e aí o Nef se afastou para ser candidato a deputado, o Oswaldo de Carlos não pôde assumir, Sim. porque ele era candidato à reeleição, né, o candidato do MDB na época, a reeleição do Nef, né? Assumiu quem? O presidente da Câmara. Aí o Rafael falou, Edson, olha, eu sou um camarada que eu não esqueço das coisas. Se eu vou ser prefeito hoje, eu devo a você. Não vai embora, vai ter aquele monte de discurso lá no Bom Clima, né? E depois vai almoçar eu, você e a Inês Risato, a mulher dele que faleceu depois logo em seguida, né? Nós fomos almoçar no Recanto Holandês, eu me lembro como fosse hoje, perto de Civicultura, da casa de inverno do governo do estado lá na Zona Norte, né? Que tem aquele bosque enorme que tem lá, né? E depois quando eu voltei, ele falou, Edson, o que você precisa? Eu falei, Rafael, puta, eu tenho 2 campos de futebol no Jardim Vila Galvão, um é do 18 de fevereiro, outro é do Ipiranguinha. E a área é do loteador, é do Araújo Pinto, ele está fazendo um monte de galpões industriais ali na Rua Pedro Álvares Cabral, né? Se você pudesse desapropriar aquelas 2 áreas para não acabar esses 2 campinhos de futebol, ele falou, faz uma reunião monstruosa, lá que eu vou levar meus secretários, me dá só o nome dos 2 presidentes, né? Que eu já vou levar permissão de uso, sabe? E ele falou, e tem mais, eu vou criar a Secretaria de Esporte e você vai indicar o secretário, pô, né? O Rafael? O Rafael Rodrigues que criou a secretaria em 80... Até outro dia você falando com o meu irmão aqui, com o Wilson, né? Que ele fez uma entrevista maravilhosa, né? Que desculpa, sabe, né? Porque ele tem o mesmo sangue.
mas foi realmente o melhor secretário de esporte que Foi. o Guarulhos teve em todos os tempos. Quando o Guarulhos era chamado, né, pela grande imprensa de São Paulo, reconhecida como a capital nacional de esporte amador. Aí foi criada a Secretaria de Esporte, ele falou, você indica quem você quiser. Eu falei, Rafael, eu vou indicar meu irmão, que já é presidente lá do Flamengo, né, a gente conhece bem o esporte da cidade, foi que eu indiquei ele, sabe, naquela época, né, a gente brigava pelos orçamentos, né, quando chegava o orçamento da Secretaria de Esporte, sabe, ninguém cortava nada, né, a gente até incluía alguma coisa que não ia usar em outras dotações de outras secretarias, né. Então, sabe, graças a Deus, sabe, o meu irmão acabou sendo secretário, né, e Guarulhos, né, começou a crescer no esporte, né. Você vê, nós tínhamos em Guarulhos, você vê, nós tínhamos os melhores atletas praticamente, porque tinha uma campanha Adote um Atleta, né, e os prefeitos na época também iam atrás de recursos, sabe, para pagar o salário das pessoas. Você vê, nós tínhamos um Aurélio Miguel no judô, pô, né? Você tinha um Cláudio Cano no tênis de mesa. Você tinha o João do Pulo, você tinha o Zequinha Barbosa no atletismo, Conceição Jeremias, Agberto Guimarães. Esse pessoal era a seleção brasileira, pô, né? Aqui o Matsuura, que era o nosso técnico. Então, jogos regionais e jogos abertos, Guarulhos não perdia para ninguém, pô, né? A gente só ia lá para buscar, e eu fui muitas vezes junto com o Pascoal Tomeu, sabe? Fui junto com o De Carlos, fui junto com, sabe, buscar o troféu de campeão, porque não tinha para ninguém, sabe? E Guarulhos começou a ser chamado, né, nacionalmente, né, com esse nome, né, mas depois, infelizmente, sabe, no governo aí, infelizmente no governo do PT, nesses 16 anos, né, foi um massacre pro esporte da cidade e continua sendo até hoje, né, sabe, acabaram com tudo, né. Você vê que nem jogos regionais, nem jogos abertos, a prefeitura mais disputa. Né? Nem a Olimpíada Colegial repercutiu. E tem mais, viu, Pedro? Desculpa, sabe? Então, o que acontece? O Cláudio Cano, o que ele fazia? Ele era atleta, ele era pago pela campanha Adote um Atleta, e durante a semana ele dava aula. Quem era adepto daquela modalidade... Tênis de mesa, né? Tênis de mesa. O Aurélio Miguel da mesma forma. O que tinha de moleque, de criança querendo fazer judô, tênis de mesa, atletismo, então nem se fala, pô, sabe? Né, com essas feras que estavam lá, né, o João do Pulo, e sem esquecer de dois atletas famosos de Guarulhos, o Wilson Davi dos Santos, sabe, Wilson, que também foi para as Olimpíadas de Los Angeles, e o Anísio Silva, também que são atletas da cidade de Guarulhos. E como é que você vê o esporte hoje aqui em Guarulhos? Olha, infelizmente o abandono é total, sabe, Pedro? A gente não só na modalidade, sabe, de jogos regionais, jogos abertos, né, até o futebol profissional, se a gente não está lá no Flamengo segurando as pontas, você vê, eu vou ser sincero para vocês, eu vendi 2 terrenos e uma casa, porque eu não quero deixar a peteca cair, sabe? Você tem uma empresa, pô, né? Você está numa última divisão de profissional, você tem 30 atletas com salário assinado e regido pelo CLT, pô, né? Você tem mais 10 da comissão técnica, preparador físico, preparador de goleiros, médico, sabe, e massagista, enfim, né? Um monte de gente que você tem que pagar, né? E você tem o quê? Você tem viagem que você tem que ficar em hotel. Você vai jogar em Araçatuba, vai jogar em Presidente Prudente, às vezes até 2 dias de hotel, pô, né? E com que dinheiro, Pedro, sabe? Se você não tiver, você vê, tem cidades que falam, pô, por que Campinas tem? Por que Bragança? Sabe o que tem? Porque o prefeito chegou e falou para os empresários, do pessoal da cidade, olha, inclusive os fornecedores, eu quero subir o time da minha cidade, tá? E você vai me ajudar, é 3, 4 meses de salário, você vai me pegar 2, 3 jogadores, você vai pagar o hotel, você vai pagar a alimentação, tá bom? E sem superfaturar nada. Aconteceu isso, sabe? Por exemplo, se eu sou prefeito de Guarulhos hoje, você pode ter certeza. Guarulhos tinha um time na primeira divisão e sem você onerar os cofres públicos, sabe? Eu ia atrás da empresa, eu ia pegar, pô, o fornecedor, pô, quem fornece a merenda, quanto esse cara ganha, pô? Quem pavimenta a rua, quanto esse cara ganha, pô, não é verdade? Que custa eles pagarem 2, 3, 4 jogadores por 3, 4 meses, que é o tempo que dura o campeonato? Dirceu Ferreira falando, esse é o nosso ex-vereador, eu conheço desde 78, é isso? Ah, conheço ele também desde como assessor do vereador Roberto Ribeiro. Saudade do Roberto Ribeiro, né? Grande líder do governo. E morador da comunidade São Rafael, tá certo. Esse camarada, até o pai dele, rapaz, sabe com quem que o pai dele trabalhava? Ele que fazia os paletós do Paulinho Alfaiate. Chegou a fazer? Pô, tem o terno do Paulinho. Então, o seu Edmundo é o pai desse rapaz, pô, sabe, que tá falando aí? Ele morava na Vila São Rafael, a gente tinha amizade assim de moleque, né? É uma pessoa batalhadora. E parece que hoje ele trabalha, se não me engano, acho que com martelo, sabe, numa regional, alguma coisa. Sim, lá no São João. São João, ele é um cara muito atirado, um cara muito bom. Muito bom.
E a cidade, como é que você está vendo a cidade como cidadão? Ô Pedro, você vê como eu passei 28 anos na Câmara, sabe, eu consegui as coisas por telefone, né? Você, por exemplo, você chegava no meu escritório e falava, Edson, pô, fizeram um buraco em frente à minha casa. Eu falava, espera um pouquinho, pegava o telefone, ligava para o Poti, olha, tem um buraco na rua tal, olha, já estou colocando na programação de hoje à noite. A prefeitura trabalhava em Tapavaras para não atrapalhar o trânsito à noite e fazia um monte de serviço. Aí chegava outro e falava, ó, tem 2 lâmpadas queimadas na rua tal, número tal, na praça Celso Brandão, tá na programação de hoje. Tinha uma árvore para podar que estava incomodando a fiação, né, que quando dava aquele vento, né, atrapalhava, acabava a luz. Virgínia Ranalli, faz um favor, ela falava, Edson, como preciso do MUC, o caminhão MUC, eu vou demorar 2, 3 dias, mas avisa a pessoa que nesses 2... E era feito o serviço, sabe, Pedro? Eu lembro. A gente realmente cumpriu o papel que nós fomos eleitos. Por que o vereador foi eleito? Né, para ser o representante da comunidade, pô, junto à prefeitura, porque você não consegue falar com o prefeito todo dia, né? A não ser o Pascoal Tomeu, né, que atendia às 5 horas da manhã, e no sábado, e saía, o que eu levava o Pascoal na minha região, sabe, na hora do almoço, nossa, ele era, a molecada gostava dele, a mulherada brigava para dar café para ele, sabe? Ele entrava numa casinha simples ali na Rua Pérola, que nós canalizamos um córrego lá, e ele gostava de ovo mal passado, Eu né? lembro. Mulherada, ele pegava lá, sabe, e colocava no pãozinho, sabe, porque ele quase não, ele tomava café, né, Pedro? Parece que ele não tomava um Ele café era um bom cara da manhã, simples, né? Sabe, então, e fora no sábado, não sei se você como jornalista deve ter acompanhado, O ônibus. tinha um ônibus que saía para visitar os bairros, Várias sabe? vezes. Pedro, eu quero ver, sabe, juro por Deus, eu quero ver o prefeito atualmente sair na rua, sabe, assim, e de encontro com a população, pô. Eu não sei como é que vai ser atendido, porque o Pascoal era muito bem, não só o Pascoal, viu? O De Carlos, o Papoto, né, sabe, os prefeitos que passaram por aí por trás, sabe? Verdade. Época boa ainda, viu? Muito bom. Puxa, eu tenho saudade. Então, eu estava te falando, né? Eu vejo a cidade, você vê, eu moro na Praça Getúlio Vargas, no prédio mais antigo da cidade, que era o prédio do Rachid. Rachid. Eu fiquei com o escritório e meu irmão ali durante 30 anos, a Cópita, né, que era do lado ali, né? E eu moro, então eu tenho 2 entradas, Getúlio Vargas e José Maurício, que é a Rua da Santa Casa. Pedro, o mato toma conta das calçadas, pô, sabe? Tem mato dessa altura. Pô, naquela época o camarada saía com uma enxadinha, sabe, capinando, né? E, sabe, depois passava o outro recolhendo aquilo lá com a cidade e tal. Olha, a Getúlio Vargas, você vê, eu passo ali todo dia que eu vou no banco, eu vou na farmácia do Garia São Paulo, aqui ali do lado, sabe? Puta, na minha época, tinha aquela fonte luminosa que tinha uma água subia e trocava de cor, sabe? Era verde, era azul, era vermelha, né? E aos domingos, os moradores ali, família tradicional, iam ver a banda lira tocar, sentado naqueles bancos doados pelos moradores, né? Sabe, então, eu tinha um carinho por aquilo ali. Se eu via uma guia quebradinha, hoje, Pedro, você passa lá, rapaz, dá um desespero. Tá feia, parece. Até necessidade, o pessoal, você vê, a GCM está lá, né? Mas, sabe, eu acho que esse morador deve ser bem atendido. Leva eles para um albergue, sabe? Tenta arrumar um emprego, porque muitos que precisam de um emprego, muitos precisam, às vezes, o seu estado que chegou ali e se instalou, porque também eles têm uma certa facilidade. De manhã tem o café, na hora do almoço tem o marmitex, né, sabe? Eles ficam dormindo ali, coitado, naquele relento, né? Sabe, onde era a fonte luminosa, só tem água de chuva, Pedro. Tem crianças que ficam brincando ali e, sabe, sujeito a pegar uma doença ali, sabe? Uma leptospirose, alguma coisa, né? Quem é que está na live aí? Marcelo Lousada, Edson Davi, tem meu respeito, sempre trabalhou pelo bairro da Tranquilidade. Verdade, viu? Bela entrevista, Edson. Cássio Bolari. Ótima noite, Edson. Você está fazendo falta na Câmara. Pensa em ser candidato? Olha, você acredita, rapaz? Eu vou ser sincero para você, viu, Carla? Você que está me ouvindo. Olha, eu estou sendo tão assediado. Graças a Deus eu tenho saúde, né? Eu encontro, cara. Eu vou fazer minha caminhada no Bosque Maia e eu levo uma sacola agora, né? Eu levava uma bola. Agora eu levo uma sacola cheia de ração. Eu dou ração para carpa, para tilápia, para tartaruga, sabe? Eu dou ração. A garça, quando me vê, ela desce da árvore, fica do meu lado. Eu jogo no cantinho para atrair os peixinhos, sabe? Para ela poder comer. Eu faço a maior terapia no Bosque Maia. Agora, o que eu sou assediado, eu fui na Tranquilidade esses dias, que fazia um tempinho que eu não ia lá,
Nossa, a hora que me viram na padaria, o gerente da padaria saiu e me abraçou, você tem que voltar, Tá porque, vendo? sabe, o bairro está abandonado e você, quando lá em casa, na sua época tinha 2, agora tem meia dúzia de vó, tem mais o trabalho que nós não, então, sabe, se a mosca azul me morder, eu não sei não, viu? Tomara, tomara que você tenha. Obrigado, Edson Davi, pela presença. Obrigado, viu, Pedro? Você não sabe o carinho que eu tenho por você, pô, eu queria que tivesse aqui do lado meu grande parceiro, meu grande amigo, pô, né, o Arnone, sabe? Amém. Eu até comprei um carrinho na época, quando lá em Mogi das Cruzes, sabe, um carro que ele me indicou, pô, eu tinha um carinho pelo Arnone, né, e conhecimento que ele tinha jornalístico, né, Pedro? É, muito. E ele gostava muito de esporte também. E vocês entram dentro da casa do pessoal, né, falando, sabe, a Carla que pega todos esses problemas que o bairro tem, mas infelizmente o nosso bairro está muito abandonado, sabe? Abandonado mesmo. Verdade. Tomara que você A seja cidade. candidato, hein? Tem meu Obrigado, apoio. eu agradeço. 18h41, produção. Rápido intervalo. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo.